Começa agora mais um 16mm e hoje é dia de falar de MIB Internacional, uma espécie de reboot barra sequência para a trilogia original dos Homens de Preto. Uma menina vive uma experiência extraterrestre e não tem a sua memória apagada. A partir daí, ela passa a procurar os Homens de Preto a fim de fazer parte da agência. E antes de falar do quarto filme, vale ressaltar que eu gosto muito da trilogia inicial. Claro que o primeiro filme é muito melhor que os outros dois. O primeiro filme, pra mim, é quase como uma obra-prima. Eu gosto muito do primeiro MIB. Ele é até revolucionário, de certa forma. O segundo, ele surfa um pouco na onda, apesar de ainda ser divertido, ele tem muitos problemas. E o terceiro, ele tenta dar uma reformulada ali na franquia, acerta em alguns pontos, como voltar para o passado, fica bastante interessante, trabalhar alguns dramas, tentar, de certa forma, amarrar a história, ele até que faz isso bem, mas em nenhum momento ele chega ao nível do primeiro, só que no geral são filmes muito divertidos e filmes que funcionam muito bem como diversão mesmo. Eu acho que o primeiro é o único que ultrapassa um pouco essa barreira de ser apenas divertido, ele tem um algo a mais. E já o MIB novo é dirigido pelo F. Gary Gray, que é um diretor que tem suas qualidades, mas ele é bastante inconstante. Ele demonstra alguma autoria em algumas obras como o Straight Outta Compton, que eu gosto muito. Trabalha também alguns blockbusters de forma genérica, mas eficiente, como por exemplo no Velozes e Furiosos 8. Ele tem alguns trabalhos que são muito ruins, como por exemplo Biku. Então ele é um cara que eu nunca sei o que esperar muito dele, mas aqui ele se sai relativamente bem, ou pelo menos ele não chega a atrapalhar a história. Ele é eficiente em sua direção de um modo geral, apesar de não ter nada demais aqui. Até porque o filme aqui, ele aposta numa fórmula certa, ele não traz nada de muito novo pra franquia. Tem sim algumas coisas novas que eu falo um pouco mais pra frente, mas no geral ele segue mais ou menos uma mesma estrutura e aposta muito na diversão, na comédia, que é o que o público de MIB espera. E nesse ponto ele acerta, é um filme bastante divertido, apesar de alguns defeitos que eu vou falar mais pra frente, no geral, não é aquele filme que incomoda, é aquele filme que você sai pra cima, você sai feliz da sala de cinema. E uma das apostas mais acertadas é trazer essa dupla de protagonistas no Chris Hemsworth e na Tessa Thompson, que já tem uma química ali desde Thor Ragnarok, eles têm um timing muito bom pra comédia, então eu não via ninguém que fizesse melhor esse papel do que eles dois, trazer essa dinâmica como se fosse uma dupla policial que sempre é MIB, e os dois eles vão muito bem na comédia, então acho que é isso que vende o filme e é isso que ajuda o filme a se tornar um filme tão divertido e um filme tão agradável. E o ritmo aqui também é muito bom, o filme é muito dinâmico, ele não para em momento nenhum e isso faz com que o público em nenhum momento saia da história, ele consegue manter o público engajado o tempo inteiro. Mas quando eu falo em seguir a mesma estrutura, esse filme tem basicamente a mesma fórmula do primeiro filme. Então é basicamente um agente novo entrando na agência, fazendo dupla com alguém mais experiente e começando a aprender um pouco mais daquele mundo que ele está entrando. Mas de certa forma, aqui ele subverte muitas das coisas, apesar de ter a mesma forma. Se no primeiro filme o Jay ele não conhecia nada daquele mundo, ele estava caindo de paraquedas, ele tinha que aprender tudo aos poucos, nesse filme a Em ela já sabe muito daquele mundo. Ela pode não saber tudo, mas ela já sabe de muitas coisas que ela já viu desde pequena. Então isso torna o filme mais direto ao ponto. Não é tanto um filme de origem quanto o primeiro filme, e por isso ele funciona até como um reboot, porque ele não precisa explicar tudo. O público já sabe do universo, os personagens já sabem do universo, então vamos direto ao ponto. O primeiro ato ele não se estende como um filme de origem normalmente se estenderia. E de certa forma ele subverte também o personagem mais velho ali. O Kay no primeiro filme, ele é muito dono de si, ele é meio rabugento, ele é um cara que conhece aquilo há muito tempo e ele é muito certinho. Nesse filme o Wade é completamente diferente, ele é todo largado, desleixado, apesar de ser um bom agente, ele não tem aquela maturidade toda que se espera de um agente experiente. Então por isso a dinâmica aqui entre o Chris Hemsworth e a Tessa Thompson funciona um pouco diferente do que funcionava entre o Will Smith e o Tommy Lee Jones. Aqui em muitos momentos é a Tessa Thompson que vai salvar os dois, em muitos momentos ela tem que agir mais com a inteligência, e aqui o Wade ele é muito impulsivo, então coloca um pouco os dois agentes mais ou menos no mesmo patamar. E isso, é claro que não criticando o primeiro filme. O primeiro filme funciona muito bem e é sem dúvida melhor do que esse daqui. Só que esse formato de um mais experiente e outro mais jovem,
e o experiente sabendo muito mais do que o mais jovem, já foi apresentado. É legal quando a franquia vai trazer filmes novos, ela trazer também elementos novos, e por isso que eu gosto como aqui ele subverte alguns dos clichês que o Homens de Preto já criou desde o começo. E eu sinto que isso pode até incomodar alguns fãs da franquia, e o que pode incomodar também é que em muitos momentos esse filme parece mais um filme de ação do que um filme de Homens de Preto em si. Até pelo figurino, que em muitos momentos eles não estão de terno, ou pelo design de produção, que é muito diferente dos primeiros filmes, então rola também essa subversão na parte técnica do filme. E dessa forma, se afastando um pouco do original, ele consegue trazer alguns novos conceitos para esse universo MIB, apesar de que eu esperava um pouco mais nesse sentido. Eu achei que ele ia expandir um pouco mais a franquia, ele até expande, mas nem tanto assim. Mas o que eu gosto mesmo do filme são as duas ideias principais que eles trazem. A primeira é de alguém que não é neuralizado e continua vivendo entre os humanos ali, sabendo que tem extraterrestres entre nós, e o outro é a questão de ter um espião dentro da MIB. Então acho que são dois conceitos muito básicos que a franquia não trabalhou ou trabalhou muito pouco até então. Então é legal dar um ar de renovação, trabalhar temas diferentes para não ficar igual aos outros filmes. Só que é uma pena que o filme acaba pecando em algumas das coisas mais importantes para a franquia. O primeiro é a comédia. A comédia ela funciona muito bem em alguns momentos, como eu disse, os dois protagonistas têm uma química muito boa, um timing cômico muito bom, mas tem alguns personagens secundários que me incomodam, que eles estão sempre ali para fazer a mesma piada, em alguns momentos as piadas se estendem mais do que precisavam. Então, se fosse para colocar na balança, eu acho que uns 60% das piadas funcionam e uns outros 40% não funcionaram para mim, pelo menos. E outra coisa são as cenas de ação também, que elas não são ruins, mas elas não são marcantes, elas não são inesquecíveis, não tem aquela cena de ação que você vai lembrar para sempre. Elas são apenas funcionais. E o terceiro ponto, que é uma das marcas da franquia MIB, são as criaturas. Aqui elas são inventivas como sempre, as ideias são sempre muito boas de cada um, dos mundos diferentes, só que o CGI deles é bastante artificial, dá pra ver que claramente aquilo é digital, e quando entra em contato com os humanos, isso daí fica mais claro ainda, e isso eu tô dizendo só das criaturas em si. O CGI no geral ele funciona bem, só que as criaturas elas ficam muito artificiais. E outra coisa que me incomoda da direção é que ele tem algumas ideias interessantes, alguns recursos que ele usa, mas ele usa tanto esses recursos que chega um momento que ele perde a força. Um exemplo é o personagem do Pawnee, que ele aparece, ele usa uma câmera subjetiva, como se fosse pelo ponto de vista mesmo do Pawnee ali, e aquilo é bem legal. Só que toda vez que o Pawnee aparece e tá conversando com alguém, ele volta a usar essa câmera subjetiva todas as vezes. Então chega um momento que para de ter essa força que tinha inicialmente e se torna algo genérico, batido, porque é algo que a gente já tá esperando, não tem mais nada de inovador ali. E o roteiro em si, apesar de ter boas ideias, ele tem alguns problemas mesmo de roteiro, que são alguns problemas de lógica. E isso eu tentei desligar um pouco o meu cérebro, porque se parar pra pensar tem alguns problemas de lógica, até envolvendo a franquia toda, mas eu acho que é algo que não pesa muito aqui, até porque se a gente tá assistindo o MIB, a gente não vai se preocupar tanto com esse lado. Só que o que me incomodou mais e me tirou do filme em alguns momentos é que tem muitas coincidências, muitas facilitações narrativas, aquele chegar na última hora e salvar os protagonistas por uma solução mirabolante. E tem bastante isso no filme, chega um momento que começa a incomodar, algumas coincidências mesmo, tem uma ali que envolve um personagem que vai aparecer no terceiro ato, que tinha aparecido inicialmente, não vou dar spoiler aqui, mas que quando tem aquela resolução eu fiquei, sério mesmo que essa é a melhor forma que vocês viram de salvar os protagonistas? E a solução do filme também em si, ela é um pouco mais previsível do que deveria ser. Como a história começa a se desenhar, fica claro quem vai estar por trás de tudo aquilo. Já as atuações, a Tessa Thompson tá muito bem, como sempre, além de muito carismática, além de mandar muito no humor, ela consegue trazer ao mesmo tempo uma inocência pra personagem, ao mesmo tempo que ela traz uma segurança também pra personagem, e isso funciona muito bem. O Chris Hemsworth é o Chris Hemsworth sendo o Chris Hemsworth, o que é sempre muito divertido de ver. Não tem nada de genial na atuação dele, mas ele é um ator que manda muito bem na comédia e aqui ele tá engraçado como sempre. Já o Kumail Nanjiani, que faz um personagem digital aqui,
No começo eu torci o nariz um pouco pro personagem, mas depois ele se torna um bom alívio cômico pro filme, e ainda tem outros bons atores, o elenco é muito bom, tem também o Liam Neeson, a Emma Thompson, que estão até que funcionais pra história, tão bem, apesar de não aparecerem muito, e tem também a Rebecca Ferguson, que aí eu achei um total desperdício de potencial, ela aparece muito pouco, a personagem dela não faz absolutamente nada, não tem um arco, não tem nada, eu acho que uma atriz desse calibre merecia um material um pouco melhorzinho para trabalhar. Em resumo, o novo Homens de Preto, ele oscila entre o genérico e a quebra de convenções da própria franquia, trabalha algumas boas ideias, o roteiro oscila demais e acaba pecando em alguns pontos, mas no geral o filme diverte e entrega aquilo que o público estava esperando, e por tudo isso eu vou dar uma nota 7, e eu, como uma pessoa muito fã da franquia, recomendo bastante esse filme, principalmente para você que assistiu os primeiros filmes e gosta muito de Homens de Preto. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí o que você achou da crítica, se você concorda ou não comigo, o que você achou do filme também, que dá pra ter um papo saudável aí nos comentários. Por hoje é só, é isso e corta.